Quero me amarrar aos seus pés.
coração para Ele, fala um pouquinho com Ele. De repente, faz tanto tempo que você não fala com Deus. Eu quero viver para Ti. De repente você não tem conseguido falar contigo, mas agora Ele quer ouvir a tua voz. Fala um pouquinho para Ele. Fala do teu amor. Os gritos de adoração, Ele quer ouvir a tua voz. Deus precisa sentir que é amado, irmãos, assim como você sente que é amado pelo Senhor, Ele quer sentir que é amado por ti. Pai, te amamos, Senhor. Pai, tu és precioso. Pai, nós te adoramos, Senhor. Pai, Senhor, Pai, vem fazer morada no nosso coração, Senhor. Transforma a nossa vida com a tua presença, Senhor. Nos renova, nos restaura. Nesta noite de eternidade. Estamos aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Para ser tocado pela tua presença, pela tua glória, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Glórias a Ti. Fala com Ele, abre as tuas mãos, faz um momento de adoração. Diga para Ti, Senhor, é para Te adorar, Pai. É para sentir o Teu amor, é para sentir a Tua presença, é para sentir a Tua glória que estou aqui, Pai. É para ser colocado nas Tuas mãos. Glória a Deus, vai aplaudindo ao Senhor, bem forte. Glorificando o nome dEle. Graças a Deus, Pai, pela Tua presença, Senhor. Deus para Te adorar, para Te louvar, para engrandecer o Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Como preciosa a Tua presença, Senhor. Glórias a Ti. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti. Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Graças a Deus, Senhor, por estarmos na Tua casa, Pai. Glórias a Ti, Pai, porque viemos para Te louvar, para Te adorar, para Te engrandecer, Senhor. Pai, toca em cada coração nesta noite, Senhor. Mostra que Tu és grande, mostra que Tu és precioso,
mostra que Tu és o nosso Deus, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Senhor. Queremos receber do Teu bálsamo, Senhor. Nos usa como instrumento nas Tuas mãos, Pai. Segundo a Reis, capítulo 7, versículo 9. A palavra do Senhor nas Tuas mãos. Nos acompanhe nesse texto. Nesta noite o Espírito Santo quer falar contigo. O Senhor quer tocar no teu coração. Segundo a Reis, capítulo 7, versículo 9. Glórias a Ti, Pai. Pastor Mendes ainda está de férias, retorna no início de fevereiro. Falamos com ele ontem por telefone, mandou um abraço para a igreja, disse que está com saudade. A partir do início de fevereiro ele já estará novamente conosco. Segundo a Reis, capítulo 7, versículo 9. A palavra do Senhor nos diz assim: E então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciamos a casa do rei. Bem, amados, pode se sentar na presença do Pai. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, muitas vezes nós viemos à casa do Senhor angustiados, com o nosso coração apertado. Não pense às vezes, não se entristeça às vezes por você ter problemas, por você ter lutas, por você ter dificuldades. Tem muita gente que acha: mas eu sou um filho de Deus, eu vou na igreja, eu sou um cristão, eu tenho buscado ao Senhor. Mas por que o meu coração é angustiado? Por que eu passo por lutas? Por que eu tenho problemas? E muitas vezes tem pessoas que se entristecem com isso. Tem pessoas que ficam deprimidas. Tem pessoas que acham que de repente Deus se esqueceu delas. Pastor, eu tenho orado, eu tenho buscado, mas as coisas na minha vida não funcionam, pastor. Não tem dado certo, tem sido lutas, dificuldades. É comum nós ouvirmos isso, irmão. Nós ouvimos as pessoas falarem de tristeza, as pessoas falarem de depressão, as pessoas falarem de dificuldade para ter vitórias. Mas nós aprendemos com o Senhor Jesus, irmãos, que Ele veio principalmente para os angustiados, para os necessitados, para os aflitos, para os sofridos. Foi para esses que o Senhor Jesus veio. Então, quando tu estás na casa do Senhor, você veio buscar o socorro do Senhor Jesus. Então, nesta noite, você entrou aqui angustiado, se você entrou triste, se você entrou com algum problema, se de repente alguma coisa está apertando o teu coração, uma depressão, uma angústia, se há uma luta que você ainda não venceu, se há uma dificuldade que você ainda não superou, isso talvez possa estar te entristecendo. Mas eu quero te dizer que em nome do Senhor Jesus, você veio na casa de Deus, e o Senhor tem uma bênção especial para você. E em nome do Senhor Jesus você vai ser transformado, porque o bálsamo do Senhor vai ser derramado sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Quando nós estamos na tristeza, quando nós estamos no problema, irmãos, é hora de ir buscarmos o socorro, e o socorro é na casa do Senhor. O socorro é no Senhor Jesus. Não é a nossa condição, irmãos, a nossa capacidade, o nosso grau social, o nosso poder aquisitivo, o nosso grau cultural, a nossa inteligência, a nossa capacidade. Não é isso que vai nos tornar mais ou menos felizes. Não é isso que vai nos tornar mais ou menos vencedores. Mas o que acalma a nossa alma, o que nos traz a paz, o que nos traz a segurança, o que nos traz a prosperidade, o que nos traz a união, o que nos traz a alegria no nosso rosto, é o Senhor nosso Deus.
É Ele que transforma a nossa vida, é Ele que modifica, somente a Ele é dado esse poder. Só que infelizmente tem muitas pessoas que só descobrem isso quando não tem mais como solucionar os seus próprios problemas. Só percebem que dependem de Jesus quando não conseguem mais resolver nada. Aí correm para buscar socorro no Senhor. E essa palavra que nós lemos, muitos dos irmãos conhecem a história. Ela começa em 2 Reis, no capítulo 6, ainda a partir do versículo 24, e vai até o capítulo 7, no final do capítulo 7, até o versículo 20. Conta a história do povo de Samaria. E como eles passaram uma necessidade tremenda na sua vida, única. E muitas vezes, irmãos, nós usamos essa história de Samaria para comparar a fome e a sede que hoje em dia o povo tem do Senhor nosso Deus, da palavra de Deus. A palavra nos diz que naquela época, em Samaria, o povo da Síria, eles cercaram a cidade de Samaria com os seus soldados. Ninguém podia sair da cidade e nem entrar na cidade. E geralmente, principalmente o alimento para Samaria, era produzido nas campinas do Jordão, do lado de fora da cidade, para fora das muralhas da cidade. Isso significa que o alimento não podia entrar na cidade de Samaria. E o povo ficou cercado por muitos dias lá dentro e foi acabando o alimento, acabando a comida. E quando lemos do capítulo 6, versículo 24 para frente, nós entendemos, irmãos, que a fome realmente era terrível em Samaria. A ponto de que as pessoas vendiam somente uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Vendiam, a palavra nos diz que vendiam 1 quilo de esterco de pombo por 5 ciclos de prata. Tamanho era o desespero, tamanho era a fome. Irmãos, quando a fome ataca as pessoas, da maneira como atacou em Samaria, ela não faz distinção de quem tem poder aquisitivo ou quem não tem. Quem é mais inteligente ou quem é menos inteligente, quem é pobre ou quem é rico. Porque ali em Samaria todo mundo estava passando e sofrendo do mesmo mal, a fome. A palavra nos diz que inclusive 2 mães combinaram de cozinhar os seus próprios bebês. Olha como é terrível a necessidade. E uma das mães cedeu o seu filho e esse foi cozido e elas comeram. E no outro dia, a outra mãe estava reclamando e foi reclamar para o rei, porque pelo combinado teriam que cozinhar o filho da outra mãe, mas essa não quis ceder. Aí às vezes você pensa numa história como essa, cozinhar o próprio filho, acha um absurdo. Acha um absurdo, acha que talvez seja alguma coisa daquela época, da falta de cultura das pessoas daquela época. Talvez até da falta de temor a Deus, alguma coisa assim, a gente pode de repente concluir desta maneira. Mas de hoje em dia, não será que acontece muita coisa diferente disso? Quantos casos nós já vimos de mães que abandonam seus filhos? Quantos casos nós já vimos de famílias totalmente desestruturadas, de filhos que não sabem quem é o pai, quem é a mãe, de uma certa forma não estão sendo jogados fora, não estão sendo cozinhados por aí por mães desnaturadas. Mas tudo isso é levado e motivado pela fome. Talvez na época de Samaria pela fome de alimento, mas e na época de hoje, Deus? Quando um filho é abandonado, é fome de quê? Quando uma família desestruturada, é fome de quê? Talvez a fome hoje, em que se viva no mundo, irmão, seja maior e talvez até mais terrível do que a fome que se vivia em Samaria. Porque a fome hoje está no coração, está na alma, está no espírito das pessoas. E não é uma fome de alimento, e não é uma sede de água.
mas é uma necessidade do Senhor, nosso Deus, que muitas pessoas ainda não descobriram no seu coração de qual é a fome, de qual é o alimento que lhe está faltando, de qual é a água que lhe está faltando. E a palavra nos diz que o rei, depois que ouviu essas palavras, ele ficou desesperado, ao ponto até, irmãos, de o rei querer a cabeça de Eliseu, que era o profeta daquela época, que era o homem de Deus daquela época. Aí eu fico imaginando, por que será que o rei queria a cabeça de Eliseu naquela época? Porque certamente, a despeito da fome que existia em Samaria, a despeito das necessidades que o povo passava, das dificuldades, das provações, eu creio no meu coração que Eliseu continuava a profetizar que Deus ia resolver o problema do povo de Samaria. Talvez o rei reclamasse para Eliseu: o que está acontecendo? E Eliseu levantava sua mão e dizia: espera, creia no Senhor tão somente, espera em Deus, busca em Deus, que Ele vai resolver o problema do teu povo, Senhor rei. A fé do homem de Deus, a esperança do homem de Deus, o crer que existe no coração do homem de Deus. Por isso que hoje, irmãos, ainda hoje, quando nós vamos falar de famílias desestruturadas, de crianças morrendo de fome, de pais abandonando famílias, de pessoas se matando, de irmão matando irmã, conforme está na Bíblia, e tantas outras atrocidades que nós ouvimos e escutamos por aí, ainda hoje, homem de Deus diz assim: Senhor, eu ainda creio em Ti, Pai, eu ainda espero em Ti, Pai, eu ainda dependo de Ti, Senhor, eu ainda acredito, Pai, que as pessoas vão ser curadas, tratadas e modificadas, eu ainda creio, meu Deus, que Tu vai derramar uma bênção e vai transformar o coração dessas pessoas. Eu creio que Eliseu pensava assim, falava assim naquela época. Por isso que o rei, desacreditado, disse: quanto à cabeça desse homem de Deus, o que ele fala não está acontecendo. O povo morre, o povo perece. Mas seria a culpa? Seria de Eliseu realmente? O que acontece com o povo aí fora hoje em dia, irmãos, é culpa dos pastores, é culpa dos homens de Deus, é culpa de quem prega a palavra? Teríamos nós responsabilidade de fazer milagres para aqueles que não creem, de providenciar a bênção para aqueles que não vão buscar, para aqueles que não fazem por merecer. Nós oramos e pedimos ao nosso Deus misericórdia, irmãos. Mas o que o povo tem é fome e sede de Deus no seu coração. E enquanto não preencherem isso, eles não serão saciados. E quando Eliseu foi apertado, irmãos, ele falou para o guarda do rei: disse: olha, amanhã, mais ou menos nesta hora, vai haver fartura na cidade de Samaria. Vai haver farinha, vai haver cevada, a ninharia, um ciclo de prata vai ser vendido, a cevada e a farinha, o pacote. Porque eu creio no meu Deus e Ele vai providenciar. E quantas vezes, irmãos, pessoas de Deus, homens de Deus, pastores, missionários, líderes de céus, membros da igreja, às vezes, tementes a Deus e pessoas de oração, chegam para as pessoas e dizem: eu creio que Deus vai providenciar a bênção na tua vida, e tu vai ter uma vida transformada, modificada, vai sair a doença, vai sair a fome, vai sair a tristeza, vai dar certo o teu casamento, porque eu creio em um Deus que é poderoso. Eliseu falou isso para o homem da guarda, e o que ele fez, irmãos? Ele riu de Eliseu. Ele riu de Eliseu. E ele disse para Eliseu: mesmo que Deus coloque janelas no céu, isso não vai acontecer. Quantas vezes nós falamos com as pessoas que estão angustiadas? Quantas vezes nós falamos para doentes, irmãos, de que Deus pode modificar
E quantas vezes, às vezes as pessoas nos dizem: pastor, isso não vai acontecer na minha vida. Porque existe fome e sede da palavra de Deus no coração das pessoas. O povo não consegue mais acreditar em Deus, mas crer em Deus, porque não o buscam, não escutam a sua palavra, não oram, não fazem por merecer a presença do Espírito Santo no seu coração. E o profeta olhou para aquele guarda e disse: tudo bem, então, tu não crês, tu vai ver com os teus olhos amanhã, mas não vai participar do banquete. Quantos vêm da igreja, irmãos, e vêm da igreja, e vêm da igreja, e vêm aqui no altar do Senhor milagres na vida de outras pessoas? Vem Deus operando, vem vidas transformadas, vem pessoas sendo saradas, curadas, vem desempregados recebendo emprego, vem família sendo reestruturada novamente, vem casais se unindo novamente, vem o perdão, vem vidas transformadas aqui no altar, e na vida deles não acontece nada, porque eles veem com seus olhos os milagres, mas não recebem a bênção, porque não acreditam no Senhor nosso Deus. Eliseu se entristeceu com aquele guarda e disse: você vai ver com os teus olhos, mas não vai participar do banquete. Muitas vezes, irmãos, nós estamos vendo com os nossos olhos, nós não estamos participando do banquete do Senhor, porque o nosso coração ainda não foi ensinado a estar no Senhor, a depender de Deus. E a palavra nos diz, irmãos, que havia 4 leprosos do lado de fora de Samaria. E quem sabe um pouquinho sobre leprosos, quem já leu um pouquinho na Bíblia, quem conhece um pouquinho da história, sabe que eles eram totalmente rejeitados pela sociedade, totalmente excluídos pelas cidades. E eles eram enxotados, colocados para o lado de fora, para morrer no deserto, para morrer em alguma caverna. E a palavra nos diz que esses 4 leprosos pensavam exatamente isso: estamos morrendo, fomos rejeitados, não há solução para nós. Se entrarmos em Samaria, certamente seremos mortos. Então talvez fomos até o acampamento dos sírios, mas se formos até o acampamento, também de repente seremos mortos. Mas mesmo assim vamos, porque sabemos que lá há comida, lá há alimento. Tem muita gente, irmãos, aí fora que está pior do que os piores dos leprosos. Está doente, está destruído, está contaminado, está totalmente destruído pelo pecado, está excluído de uma sociedade que muitas vezes se acha santa. Porque nós sabemos muito bem como a nossa sociedade é excluísta. Experimente ficar desempregado numa sociedade de classe média e classe alta, para ver o que vai acontecer contigo, se você não é excluído. Experimente pecar, experimente errar, irmãos, para ver o que vai acontecer contigo. E infelizmente, muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, experimente o irmãozinho errar, para ver o que vai acontecer com ele. Se ele vai ser recebido de braços abertos, nós vamos orar por ele, vamos dar um beijo nele, nós vamos perdoar, vamos orar por ele. Se facilitar para o risco de não entrar na porta da igreja. Assim eram esses leprosos, excluídos, a pior classe da sociedade, rejeitados. Mas eles foram até o acampamento. E o nosso Deus é tão tremendo, é tão maravilhoso, que antes Deus providenciou para que os sírios fossem assustados por barulhos de carruagem, de cavalos, de guerreiros. E eles saíram correndo, eles abandonaram aquele acampamento. A palavra diz que se seguissem os rastros dos sírios, eles iam até as margens do Rio Jordão, abandonando capacetes, armaduras, para
Tamanho foi o temor que eles tiveram da presença do Senhor nosso Deus. E aqueles 4 leprosos chegaram naquele acampamento, irmãos, entraram naquelas tendas e puderam se fartar de comida, de alimento, de remédio, de ouro e de prata. Ficaram tão maravilhados que não entenderam, saíram para fora e se esconderam. Esperaram um pouco e voltaram novamente. E novamente perceberam que havia comida, bebida, remédio, ouro e prata. Quantas vezes, irmãos, as pessoas estão tão destruídas aí fora, tão derrotadas, tão excluídas pelas sociedades, tão doentes, tão deprimidas, tão desacreditadas, tão descrentes em qualquer coisa, que muitas vezes eles pensam assim: se eu não fizer nada pela minha vida, eu vou morrer. Se eu continuar assim, eu vou morrer. Se eu fizer alguma coisa, de repente eu vou morrer da mesma maneira. Então eu vou lá naquela igreja evangélica para ver se tem alguma solução para mim. Quantos vêm para Jesus, vêm estudar a palavra do Senhor, muitas vezes desacreditado, acreditando que para eles não há mais solução, se ficar morre, se morrer morre. Ninguém mais quer, a família não quer mais, a sociedade não quer mais, os amigos não querem mais, emprego não tem mais. E aí de repente entra por uma porta e vai à presença do nosso Senhor Jesus e começa a descobrir que há um banquete. Aleluia! Começa a descobrir que há o alimento, começa a descobrir que há água, começa a descobrir que há a prata e há o ouro. Tem uns que não entendem, não compreendem o que está acontecendo, às vezes saem assustados, ficam com medo de contar para as outras pessoas o tamanho da bênção que receberam. Eu logo comecei a vir na igreja, confesso para vocês, Deus começou a tratar o meu coração, as coisas começaram a se ajeitar, havia uma alegria em mim, havia um sorriso novo nos meus lábios, no meu rosto. E sabe que às vezes eu andava preocupado que as pessoas descobrissem o que era. Às vezes as pessoas perguntavam: mas o que está acontecendo? Eu disfarçava: as coisas estão melhorando. Tem gente que descobre o Senhor Jesus, tem gente que recebe a bênção do Senhor Jesus, tem gente que é tocado pelo Senhor Jesus e tem medo de dizer que foi Jesus. Tem gente que não confessa o Senhor Jesus, que o esconde, guarda lá no fundo do seu coração. Quando tem necessidade, chama ele: Senhor Jesus, agora é a tua vez de trabalhar. Esses 4 leprosos, irmãos, eles foram novamente aí e verificaram que realmente era tudo aquilo que eles estavam vendo. Eles descobriram que tinha a solução para a fome e para a sede do povo. Eles descobriram que ali estava a bênção. Eles descobriram que ali estava a provisão do Senhor nosso Deus. Quantos aqui, irmãos, já descobriram que na presença do Senhor nosso Deus, que aqui dentro da igreja do Senhor, que na palavra que está aqui na Bíblia Sagrada, há a resposta para os teus problemas, há o alimento para a tua fome, a água para a tua sede, a prata para a tua sobrevivência. E ainda não tiveram coragem de contar para as outras pessoas. Aí eles olharam um para os outros, conforme o versículo que nós lemos, e eles perceberam, e aí eles disseram um para os outros: não fazemos bem, nós ficamos aqui calados, mas não fazemos bem. Esse é um dia de boas novas. Se nós nos calarmos, certamente seremos tidos por culpados. Então vamos e anunciamos depressa a casa do rei. E foram correndo para os portões de Samaria anunciar que haviam descoberto o alimento, a água, haviam descoberto a solução para a fome, para a sede do povo. Quem o Senhor nosso Deus usou, irmãos, para resolver o problema de Samaria? Foi o rei, foram os príncipes, foram os mais ricos da cidade, foram os profetas,
os aristocratas, foram os senhores feudais, foram os donos de grandes propriedades, foram os intelectuais. Quem Deus usou, irmãos? Os 4 piores homens que existiam naquela cidade. Os 4 mais maltrapilhos, mais rejeitados, os piores da sociedade. A ralé, a pior classe da sociedade. Aí a gente começa a andar um pouquinho, a gente começa a caminhar um pouquinho com o Senhor Jesus na Bíblia, no Novo Testamento, e a gente começa a perceber quem Jesus usava, quem Jesus recrutava, para quem Jesus falava da sua palavra. Jesus andava com os pobres, com os maltrapilhos, andava com os mendigos, andava com os pecadores, comia com os pecadores. Lá em Lucas 19:7, a palavra diz assim: todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. Essa passagem lá de Zaqueu. Jesus andava por aquela rua, irmãos. Eu posso imaginar quantas e quantas pessoas estavam observando o Senhor Jesus e caminhando com ele naquela rua. Mas de repente Jesus olhou para Zaqueu, tido pela sociedade como malfeitor, como ladrão, como cobrador de impostos, como usurpador, como enganador de pobres. E quando Jesus disse para ele: me convém que eu vá comer na sua casa, as pessoas falaram: porque ele vai se hospedar com um homem pecador. Lá em Lucas 15:2, a palavra diz assim: murmuravam os fariseus, os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Porque há até hoje, irmãos, no povo judeu, e não é muito diferente na nossa sociedade, um costume de se levar para comer na sua casa pessoas que são idôneas, pessoas que são bem de vida, pessoas que têm posses, pessoas das quais pode nos dar alguma coisa de retorno. Infelizmente, a sociedade é assim. Muitas pessoas só são amigos daqueles que lhe podem trazer algum benefício. E o povo daquela época ficava admirado de ver que Jesus comia com os pecadores, com os sírios, com os humildes, ia na casa dos necessitados, ia na casa dos pobres. Eu imagino, irmãos, que os principais, os fariseus, os zelotes, o povo principal daquela época, eles queriam que o Senhor Jesus fosse ficar na casa deles, fosse se hospedar na casa deles, andassem com eles, porque principalmente os fariseus se achavam santos, se achavam perfeitos, se achavam únicos, conhecedores, sabedoria. Aí Jesus surpreendia e ia comer com o mais humilde, com o mais pecador, com o mais simples. Eu imagino, irmãos, que se de repente Jesus viesse na nossa cidade, a expectativa seria que ele fosse ficar na casa do prefeito, ficar na casa do homem mais rico da cidade, ficar na casa de alguma família tradicional. Mas já imaginou, irmãos, se ele estivesse conosco, de repente ele dissesse assim: hoje me convém que eu vou ficar lá na casa do maninho, me convém que eu vou ficar hoje. Hoje me convém que eu vou ficar lá na casa do pão de queijo. Isso é um pedido carinhoso. Já imaginou, irmãos? O que muitos pensariam do Senhor Jesus? A quem é este que quer ficar na casa dos pecadores, dos simples, dos humildes? Lá em Samaria não era diferente. Por isso o povo sofreu, por isso Deus permitiu que eles passassem fome e sede e necessidade, para compreenderem que somente a mão do Senhor Deus pode modificar a vida do ser humano. Não é pelo teu poder, pela tua capacidade, mas é pela misericórdia, pela graça do Senhor.
Jesus dava o privilégio de conhecer as boas novas naquela época. Jesus chamou os fariseus, por exemplo, para uma reunião de: vem cá, fariseus, vou falar para vocês do céu, da salvação, do perdão de Deus, do amor do meu Pai. Não, ele falava para os necessitados, para os pobres, para os humildes, para aqueles que tinham um coração aquebrantado. Porque naquela época os fariseus eram uma espécie de santo, era uma comunidade moralista, legalista, burguês. Tinha também os saduceus, que eram conservadores, a maioria deles eram pessoas bem de vida, eram aristocratas, eram bem sucedidos. Tinha os zelotes também, que eram uma classe da sociedade que odiava uma submissão a Roma. Eles trabalhavam em cima da independência do povo judeu, condenavam toda infidelidade a Deus. E ainda tinha os essênios, que era uma espécie de seita religiosa, que rejeitavam todos os que não pertenciam à sua sociedade. Eles odiavam todos os que não os entendessem e consideravam as demais pessoas como filhos das trevas. E você acha que hoje em dia é diferente? Hoje em dia tem pessoas, tem sociedades que se acham santos, que se acham perfeitos. Quantas vezes nós temos dificuldade de levar o Evangelho do Senhor Jesus para algumas pessoas, porque elas se acham santas, elas se acham conhecedoras da verdade. Tem pessoas que nunca teve uma experiência com o Senhor Jesus, mas sabe desfolhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e discute conosco a palavra do Senhor, porque se acham santos e perfeitos e conhecedores da verdade, mas nunca tiveram uma oportunidade de olhar nos olhos do Senhor Jesus. Hoje não é diferente, irmãos. Tem pessoas religiosas, assim como tinha os essênios, assim como tinha os zelotes, que zelavam pelas leis de Moisés. Tem pessoas hoje também que são tradicionalistas em uma religiosidade e defendem o seu ponto de vista e não aceitam quem pregue o Evangelho do Senhor Jesus de uma maneira que eles não possam compreender. Não é diferente, tem pessoas que dizem assim: na época de Jesus era mais fácil, Jesus veio no momento em que o povo precisava. Fácil, irmãos, é agora. Agora é fácil levar o Evangelho do Senhor Jesus, porque agora as pessoas estão morrendo de fome e de sede da palavra de Deus. Não de alimento, mas da palavra do Senhor. Tem pessoas morrendo de necessidade da palavra do Senhor, nosso Deus. Naquela época, qualquer pessoa que não se enquadrava nesses 4 conceitos da sociedade eram tidos como maltrapilhos, como pecadores, como rejeitados, como excluídos da sociedade. Por isso, Jesus era tão criticado de andar com essas pessoas, porque era uma ralé da sociedade. Mas Deus já provou lá em Samaria, quando usou os 4 piores homens daquela cidade para ministrar sobre as boas novas, para dar a notícia da bênção do Senhor, para dar a notícia das glórias de Deus. Assim é nos dias de hoje. Se aqueles que se julgam soberbos, conhecedores, inteligentes, idôneos, não têm coração para receber o Senhor Jesus e para sair e falar das glórias do Senhor Jesus, Deus usa então o simples, o pobre, o pecador, o humilde. Deus usa você em nome do Senhor Jesus. Ele usa a tua vida. Pode aplaudir o Senhor. Há um momento em que as pessoas que conhecem o Senhor Jesus têm que sentir no seu coração que precisam levar as boas novas. Há um momento que você tem que saber, irmãos, que o que você tem no teu coração é precioso demais para você ficar calado. Aqueles 4 leprosos teve um determinado momento na vida deles que eles perceberam isso. Eles perceberam o que eles sabiam, o que eles tinham nas mãos, o que Deus colocou na vida deles era precioso demais para eles ficarem calados.
vezes, irmãos, nós vimos pessoas que estão na igreja bem, ouvem a palavra, são uma bênção, dobram os seus joelhos, choram na presença do Senhor, tem uma vida abençoada, Deus tratou, Deus curou. Mas tem coragem de abrir a sua boca e fora e falar do nosso Deus, e falar do Senhor Jesus, e levar as boas novas que eles descobriram que o Senhor entregou nas suas mãos? É somente o que Jesus quer. Pedro era também um dos excluídos da sociedade. Era um pescador, não era rico, não tinha posses, era considerado como um dos maltrapilhos daquela época, um dos simples, um dos humildes. E foi a ele que Jesus colocou um grande ministério de levar a sua palavra no seu coração. Mas ele só percebeu isso quando descobriu que amava o Senhor Jesus. Você só vai falar de Jesus no dia que você descobrir no teu coração que você ama o Senhor Jesus. E uma hora isso vai acontecer na tua vida. Se você tem permitido que o Espírito Santo trate a tua vida, se você tem dado liberdade para o Espírito Santo do Senhor falar contigo, se você tem ouvido a palavra, se você tem buscado, uma hora este amor vai explodir no teu peito e você não vai mais conseguir ficar calado. Pedro jurava que amava o Senhor Jesus, Pedro jurava que o defendia, mas depois que o Senhor Jesus morreu e subiu aos céus, mesmo ele tendo andado com Jesus 3 anos, conhecendo a palavra, vendo os milagres, sabendo que Jesus era o Filho de Deus, que morreu naquela cruz para salvar cada um de nós, que veio trazer o perdão e a vida eterna, ainda assim Pedro ficou calado, voltou a pescar. Foi preciso que Jesus viesse naquela praia e sacudisse a vida de Pedro. Foi preciso que Jesus insistisse 3 vezes com ele. Foi preciso que Jesus olhasse nos olhos dele e dissesse: Pedro, tu me amas, Pedro. Quantas vezes você já ouviu a palavra do Senhor Jesus, irmãos? Quantas vezes você já recebeu bênção de Jesus? Quantas vezes Jesus já transformou a tua vida? Quantas vezes Jesus já transbordou amor na tua vida? Quantas vezes Jesus já colocou alegria no teu dia, na tua vida? Será preciso que Jesus venha e olhe nos teus olhos e te pergunte, olhando nos teus olhos, se você realmente o ama? Jesus dizia: Pedro, se tu me amas, então cuida das pessoas, fala da minha palavra, leva o meu evangelho. Somente quando Jesus insistiu pela 3ª vez, foi que Pedro caiu de joelho e percebeu do que Jesus estava falando, ergueu as suas mãos para cima e correu lágrimas dos seus olhos e disse: Senhor Jesus, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse novamente para ele: então, Pedro, se tu me amas, vai e fala da minha palavra, Pedro. Vai, evangeliza as pessoas, Pedro. Vai e cuida das ovelhas. Vai e leva a salvação, leva o amor para aqueles que estão doentes, necessidades, aflitos. Nós precisamos levar a palavra do Senhor Jesus por causa das necessidades que as pessoas têm, irmãos. A todo instante nós vimos pessoas por aí morrendo longe do Senhor Jesus. A todo instante nós vimos pessoas por aí com sede e com fome da palavra do Senhor Jesus. Vai a nós, a palavra diz que vai haver um tempo em que as pessoas vão ter sede e fome, não de alimentos nem de água, mas de ouvir a palavra de Jesus. Vão andar de lado a lado, de oeste a leste, e não encontrarão a palavra do Senhor. Mas hoje nós temos a palavra do Senhor nas nossas mãos, nos nossos lábios, no nosso coração, irmão. Nós hoje ainda podemos levar a palavra para quem tem sede e fome.
Nós ainda podemos levar Jesus hoje para quem está morrendo, irmãos, para quem precisa. Precisamos falar da palavra do Senhor, porque há perigos de ficarmos calados. Aqueles 4 leprosos descobriram isso, irmãos. Eles descobriram que se eles não levassem as boas novas, pessoas iriam morrer por causa das suas necessidades. Mas eles também descobriram que se não levassem as boas novas para a cidade, haveria perigo pela omissão que eles estavam fazendo. Quem pode dizer que ama o Senhor Jesus, irmãos, e ver uma pessoa doente e não fazer nada? Quem pode dizer que ama o Senhor Jesus e ver uma pessoa triste e não fazer nada? Quem pode dizer que ama o Senhor Jesus e ver uma pessoa deprimida e não fazer nada, não abrir a sua boca? Quem pode dizer que é filho de Deus, que crê no Senhor, que recebeu Jesus no seu coração, que anda com a presença do Espírito Santo, e vê um pobre da rua passando necessidade e troca de calçada? Onde está o amor que você diz que tem por Jesus no seu coração? Jesus não veio para soberbo. Jesus não veio para autossuficiente. Jesus não veio para aqueles que acham que pode tudo. Jesus não veio para arrogantes. Jesus não veio para críticos. Mas Jesus veio para o coração aquebrantado, para o coração que se desmancha na sua presença. Jesus veio para aquele que chora. Jesus veio para aquele que pede a sua presença. Jesus veio para aquele que se coloca de joelhos na sua frente. Jesus veio para aquele que sofre. Jesus veio para aquele que passa por uma doença. Jesus veio para aquele que está desempregado. Jesus veio para estender a sua mão para a hora que você precisar, poder segurar nas mãos do Senhor e dizer: Pai, Tu és a minha rocha, Tu és o meu socorro, é de Ti que eu preciso, é em Ti que eu confio, é de Ti que eu dependo. É para esse que o Senhor Jesus veio, irmãos. Mas muitas vezes nós somos tão soberbos, tão orgulhosos, tão gananciosos, que estamos na presença do Pai pedindo: Senhor, me abençoa, Pai, Pai, me abençoa, Senhor, dá-me, ó Pai, um carro novo este ano, Pai, me abençoa, Senhor, dá-me, ó Pai, uma casa nova neste ano, Pai, me abençoa, Senhor, este ano eu quero um emprego onde eu possa ganhar muito dinheiro, Pai. Será que estamos alegrando o coração do Senhor Jesus? Irmãos, se a nossa oração pudesse ser: Senhor Jesus, que eu possa falar do Teu amor, que eu possa ajudar o necessitado, que eu possa estender as minhas mãos para o doente, que eu possa levar um rancho para aquele que está morrendo de fome, que eu possa abraçar aquele meu irmãozinho que está sem esperança. Senhor, quebrantado que o Senhor Jesus quer. Ele não quer a tua dedicação, Ele não quer. Ele não está preocupado com a tua prosperidade, Ele não está preocupado com o teu trabalho, Ele não está preocupado com o teu carro, Ele está preocupado com o teu coração. Jesus quer o teu coração. Quando você aprender a colocar o teu coração nas mãos do Senhor Jesus, quando você aprender a buscar o reino dos céus, todas as demais coisas te serão acrescentadas, não vai te faltar nada, meu. Mas busque primeiro o Senhor, coloca primeiro o teu coração nas mãos dele, peça para ele te usar a tua boca, usar as tuas mãos, usar os teus pés. Quantos estão precisando de vocês, irmãos? Há fome, há muita fome aí fora, há sede aí fora, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão se matando, crianças morrem toda hora. Não é só em Samaria, não foi só em Samaria.
necessitados, choram e sofrem a toda hora, doentes choram a toda hora, desempregados choram a toda hora. De repente, uma vez para a tua família, irmãos, tem alguém sofrendo, tem alguém doente, tem alguém entristecido, tem alguém deprimido. Você tem aberto a tua boca, meu irmão. O Jesus que um dia entrou no teu coração está lá guardado, fechado, empoeirado, meu irmão. Tu tem levado ele para as pessoas que você conhece. Tu tem mostrado o quanto ele é grande, ele é poderoso, ele é tremendo, ele é fiel. O quanto ele te ama, tu tem mostrado para as outras pessoas. Quantas vezes tu falou de Jesus? Esse ano, ano passado, essa semana. Quando te pede para abrir a porta da tua casa para uma célula, o que você diz? Quando te pede para ministrar uma palavra, o que você diz? Quando te convidam para ir fazer uma visita, quando te pede para vir orar aqui pelos necessitados, o que você diz? O que você tem feito pelas pessoas, irmãos? Será que Deus não tem colocado ninguém na tua vida que esteja morrendo de fome, de sede? A todo dia Deus permite que passe alguém na tua vida que tenha fome e que tenha sede. Você tem o alimento, você tem a água, você tem o bálsamo. Muitas vezes você tem guardado só para você, muitas vezes você tem escondido, muitas vezes você tem omitido. Muitas vezes você tem brigado só por você, você tem orado só por você, você tem pedido ao Senhor só por você. Será que só existe você no mundo? Será que Deus tem que se preocupar só com você? Será que Deus tem que colocar anjos somente ao redor da tua vida? Será que somente a tua casa que tem que ser vigiada pelo Senhor? Será que somente a tua saúde é que tem que ser guardada por Deus? Está na hora de você pedir pelos outros, irmãos. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por que Jesus gostava tanto de falar com as criancinhas, segurar as crianças no colo, falar de amor para as crianças? Porque ele sabia que no coração das crianças há um amor simples, há um amor transparente. A criança, quando te ama, ela chega e te abraça, e te beija, e diz que te ama. O adulto, quando ama alguém, é cheio de frescura. Não tem coragem de olhar nos olhos e dizer que te ama. Não tem coragem de dar um abraço. Porque acha que é um tal, acha que não pode se rebaixar. A criança não olha as roupas, não olha a fisionomia, não vê se é bonito, se é feio, não vê se está perfumado ou não está perfumado. Com a transparência e a simplicidade do seu coração, simplesmente ela olha e sorri. Já experimentou andar na rua e olhar uma criança que você nunca viu e sorrir para ela? Faça isso e você vai ver o que ela vai te dar em troca. Ela vai sorrir também para vocês, porque há simplicidade no seu coração. Agora nós, adultos, cheios de inteligência, cheios de capacidade, cheios de conhecimento, se as amizades não nos interessam, nós não abraçamos, não beijamos, não visitamos, não damos um sorriso, não apertamos a mão. Se convidamos para almoçar na nossa casa, somente aqueles que nós conhecemos, temos uma estima, temos um carinho. Só falta daqui a pouco começarmos a fazer que nem os fariseus. Quem é esse que almoça
trabalhador? Quem é esse que come com malfeitores? Quem é esse que anda com mendigos? Será que um cristão, se daqui a pouco começar a evangelizar mendigos, recolher mendigos na rua, tratar mendigos, dar roupa, dar um carinho, dar um beijo, como é que não vai ser visto, irmãos? Será que as pessoas vão dizer, ali está um homem de Deus? Ou será que as pessoas vão dizer, quem é este que está beijando mendigos, que está abraçando mendigos, que está andando pela rua à noite, falando da palavra do Senhor Jesus? O nosso evangelho, irmãos, está muito correto, está muito centrado, está muito certinho, está muito diplomata. Está na hora de termos um evangelho extravasador, irmãos, aquele que abraça, que beija, que bota para fora, que dá glórias a Deus. Está na hora de mostrarmos qual é o Jesus que habita no nosso coração. É um Jesus de boa, cheio de regras, de cuidados, de conceitos. Em nenhum momento Jesus pediu regras, pediu conceitos, pediu cuidados, mas a todo instante Jesus pediu amor. Enquanto você não aprender a colocar o teu coração nas mãos do Senhor Jesus, a tua vida nunca vai ser transformada. Enquanto você não der liberdade de Senhor, habita primeiro no meu coração. Pai, faz morada. Enquanto você não dizer o Espírito Santo, vem e habita aqui, e muda o que tiver que ser mudado, transforma o que tiver que ser transformado, quebra o que tiver que ser quebrado. Enquanto você não nascer de novo, você não é nada para o Senhor Jesus. Quando Jesus explicou isso para Nicodemos, ele se apavorou. Como posso nascer de novo? Sabe que tem que voltar ao ventre da minha mãe? Mas você sabe o que é nascer de novo. Você já ouviu, o Espírito Santo já te revelou, você já tem conhecimento da palavra. Você sabe que nascer de novo é deixar que o Senhor Jesus Cristo tome conta do teu coração e que Ele conduza a tua vida e não você. Está na hora, irmãos, de você se colocar na presença do Senhor Jesus e dizer: usa-me, Senhor. Dizer: eis-me aqui, Senhor Jesus. Faz um instrumento nas tuas mãos, Pai. Não importa se você é simples, se você é humilde, se você é pobre, se você é pecador. Não importa, porque foi exatamente estes que Jesus escolheu. Foi para exatamente estes que o Senhor Jesus revelou as boas novas. Foi para piores que esses que lá em Samaria Deus mostrou a solução para a fome e para a sede. Não adianta tu dizer: eu não tenho condições, Pai, eu não sei, eu não posso, eu não tenho capacidade. Porque não é você, mas é o Espírito Santo de Deus que mora no teu coração e que opera na tua vida. Ele é que usa os teus lábios, é Ele que fala por você. O Senhor nosso Deus só quer o teu coração. Fecha os teus olhos, se coloca em pé na presença do Pai. Vamos orar nesta noite. Quero que você dê liberdade nesta noite, para que Deus use o teu coração. Talvez você ainda não tenha compreendido o que Deus quer de você. Talvez você ainda não entendeu por que o Senhor te trouxe até essa igreja. Talvez você ainda não entendeu por que um dia te falaram do Senhor Jesus. Talvez você ache que você tenha que ter regras, costumes, cuidados. Mas
nesta noite eu quero que o Espírito Santo mostre no teu coração que Ele quer você do jeito que você é, simples do jeito que você é, humilde do jeito que você é, pecador do jeito que você é. Não espere ser um santo para falar de Jesus. É os humildes que Jesus quer, é os simples que Jesus quer, é o coração quebrado que Jesus quer. Somente você que precisa de um renovo. Quero que você saia do teu lugar e venha orar aqui na frente nesta noite. Você que sente que precisa mais de Jesus no teu coração, eu quero que você saia do teu lugar e venha orar aqui na frente nesta noite. Você que sente que muito mais ainda você pode contribuir com o reino de Deus, que muito mais ainda o Senhor pode te usar, eu quero que você saia do teu lugar e venha orar aqui na frente nesta noite. Venha colocar a tua vida na presença do Senhor. Você que sente que tão pouco tem feito por Deus, você que sabe que Jesus pode fazer muito mais ainda pela tua vida, vai orar aqui na frente nesta noite. Talvez com pouco tu tenha dado para o Senhor Jesus, dê a tua oração nesta noite, dê o teu amor nesta noite, dê o teu carinho para Ele nesta noite. Talvez há muito tempo Deus não tenha escutado a tua voz, a tua palavra. Talvez há quanto tempo Jesus espera ouvir dos teus lábios uma palavra de amor. Fala com Ele nesta noite. Fala um pouquinho com Ele nesta noite. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero morar no teu coração. Usa-me
graça, Pai. Senhor, a pessoa agora está dando liberdade. O teu Espírito Santo, Pai, possa agir. Eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vai derramando o teu Espírito Santo. Vai enchendo esse coração, Pai. Vai transformando essa vida, Senhor. Aquilo que agora chora na tua presença, Pai. Senhor, enche esse coração, Pai. Coloca um bálsamo novo agora, meu Senhor. Tira toda a tristeza, tira toda a angústia, tira toda a depressão, tira todo o sofrimento. Todo espírito de tristeza, todo espírito de angústia, vai cair na terra agora. Vai fazer uma morada agora, muito grande, nesse coração quebrantado, Senhor. Nessa pessoa que se coloca na sua presença agora, o espírito de tristeza, Pai, nessa mulher, o espírito de sofrimento, o espírito de angústia que está, Senhor, apertando o coração dela. Eu te peço agora, meu Senhor, no nome do Senhor Jesus, mas ainda agora toda tristeza, mas ainda agora toda angústia, mas ainda agora toda preocupação, no nome do Senhor Jesus, pelo ministro sobre a vida dela agora, na paz vinda do teu trono, Senhor, uma alegria nova, uma esperança nova, Senhor, a partir de hoje na vida dela, Pai. Tira toda a tristeza, Senhor, e coloca o teu bálsamo santo agora, eu te peço, meu Deus, eu te dou graças, Pai, no nome do Senhor Jesus. Vai tratando cada vida nesta noite, Senhor. Aquele coração que chegou aqui angustiado, Senhor, entristecido, Pai, de repente sem esperanças, meu Deus, eu te peço agora, derrama da tua glória, derrama da tua presença, derrama do teu poder, derrama do teu Espírito Santo, Senhor. Que haja um bálsamo de renovo, que haja um bálsamo de paz, que haja um bálsamo de refrigério. Derrama, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Colocando tua paz agora, Senhor. Vai colocando teu renovo agora, Senhor. És precioso, Senhor. Ergue as tuas mãos, fala um pouquinho com Ele agora. Agradeça ao Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta noite. Te damos graças pela tua palavra, Senhor. Te damos graças pela presença do teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, meu Deus, que corações foram quebrados nesta noite, que vidas foram transformadas, Pai. Eu te peço, meu Senhor, que o teu bálsamo que hoje está sendo acrescentado nesse coração, Senhor, possa, Senhor, fazer uma morada tremenda, possa modificar vidas, pode quebrar corações. Eu te peço, meu Deus, faça dessa canção agora um louvor para Ele. Abre os teus lábios agora e cante para Ele. O teu louvor é agradecimento, o teu louvor é adoração. Venho aqui prostrar-me, venho declarar que és meu. Cante para Ele, for ouvida a tua voz. Totalmente
ao Senhor